Apresentação: Canal Vida Sertão Brasil. Açude Figueiredo é um açude brasileiro localizado no estado do Ceará, que está construído sobre o leito do rio Figueiredo, na bacia hidrográfica do Médio Jaguaribe, nos municípios de Alto Santo e Iracema. Suas obras foram realizadas pelo DENOX, sendo inaugurado em 14 de junho de 2013, dentro do Programa de Aceleração do Crescimento, PAC. O açude Figueiredo tem capacidade de acumular 520 milhões de metros cúbicos de água, inundando uma área de 4.985 hectares, transformando-se num dos maiores reservatórios do Ceará. Essa obra foi considerada uma das obras mais irregulares do Departamento Nacional de Obras contra as Secas, DENOX, na atualidade, segundo a Controladoria Geral da União, CGU, dando conta de que 13,5 milhões de reais podem ter sido desviados por meio do superfaturamento na obra. O Ministério Público Federal investigou possível corrupção passiva de servidores do DENOX no processo indenizatório. Um termo de ajustamento de conduta, TAC, entre MPF e governos estadual e federal datava dezembro de 2010 como último prazo para tudo ter sido resolvido. As famílias das comunidades de Boa Esperança e Lapa, em Potiretama, e São José, em Iracema, foram desapropriadas para a área de inundação da barragem. Durante o processo, a Justiça Federal recebeu denúncias sobre subvalorização das áreas indenizadas. Parte das famílias atingidas pela barragem do Figueiredo teve que ser removida para agrovilas, que são espaços construídos em áreas próximas às margens do açude. Essa parte é da responsabilidade do Instituto do Desenvolvimento Agrário do Ceará, IDACE, em convênio firmado com o DENOX, mas aí também foram encontradas irregularidades. O material utilizado para a construção das casas teria sido de baixa qualidade. E mesmo antes de receber as famílias, algumas casas precisaram ter portas e vigas de madeira trocadas. As casas foram construídas em regime de mutirão como acontece em áreas urbanas. Após auditoria em obras públicas do DENOX no país, a Controladoria Geral da União encaminhou à Presidência da República relatório apontando uma série de irregularidades na obra da barragem do Figueiredo, onde foram estimados 13,5 milhões de reais de prejuízo direto. Quando o relatório ficou pronto, o então diretor do DENOX, Elias Fernandes, negou irregularidades, mas demitiu a direção da comissão que acompanhava a obra. Depois o próprio Elias Fernandes foi demitido pelo ministro da Integração Nacional, por orientação da presidente Dilma. A barragem do Figueiredo foi uma das primeiras obras do DENOX avaliadas na auditoria realizada no órgão. O primeiro questionamento dos auditores foi a falta de informações referentes a desapropriações, cadastro e reassentamentos de terra no relatório da Procuradoria do DENOX. Depois foi verificado que o relatório da empresa de consultoria tinha sido em parte copiada do próprio relatório de supervisão do DENOX. O relatório também aponta pagamento indevido de equipamentos por inobservância dos critérios de medição, inclusive nas escavações, com erros nas explosões com dinamite. O pagamento indevido decorrente das medições teriam totalizado 1,7 milhão de reais. O DENOX chegou a reconhecer falhas apontadas pelo relatório, mas que situações de sobrepreço não chegaram a ser pagas à empresa construtora. No ano de 2010, diante da ação de fechamento da barragem e com as famílias ainda morando na área a ser inundada, esses moradores ocuparam o canteiro de obras, como forma de pressionar o DENOX a concluir as indenizações e suas casas. As obras sofreram um mês de paralisação e a Queiroz Galvão pediu indenização de 3,4 milhões de reais. A auditoria considerou o pagamento irregular, uma vez que no contrato da obra já são previstos custos eventuais. Os auditores apontaram ainda a inércia do diretor-geral do DENOX, à época, Elias Fernandes, quanto à definição de contratação dos serviços de desmatamento na barragem, gerando incerteza física e financeira para a conclusão do empreendimento, além de existência de superestimativa e sobrepreço no projeto básico de desmatamento no valor de 13 milhões de reais. Essa e outras denúncias totalizariam um pagamento indevido de ao menos 17 milhões de reais. A antiga comunidade de São José dos Famas,
desapropriada para a construção da barragem do Figueiredo, teve seu cemitério inundado em 2013. O processo de transferência dos restos mortais para o novo cemitério ainda não havia sido iniciado pelo Instituto de Desenvolvimento Agrário do Ceará, IDACE, responsável pelo reassentamento da população. A inundação do açude atingiu as comunidades de Lapa, em Potiretama, distrito de São José dos Famas, assentamento Boa Esperança e localidade de Água Nova, em Iracema, e uma pequena parte do município de Alto Santo. No total, 120 famílias tiveram que ser reassentadas pelo DENOX para a construção do reservatório. O açude Figueiredo vem dotar a região de uma infraestrutura hídrica, ampliando o potencial hídrico dos municípios circunvizinhos, Alto Santo, Iracema, Potiretama, Pereiro e Hereré, e propicia condições para o desenvolvimento da agricultura irrigada, piscicultura e pesca na região. Em menor grau, pretende atender a demanda hídrica industrial e constituir-se como local de lazer e recreação da comunidade do entorno, visando, desta forma, amenizar a problemática da seca. Além disso, também tem como objetivos usos múltiplos: abastecimento humano e animal, desenvolvimento da piscicultura na região, controle de cheias, aproveitamento com turismo e lazer, com fonte de benefícios adicionais para a região, irrigação de terras, geração hidrelétrica, com a construção de uma CGH. A produção energética atual do Ceará apresenta uma maior participação do tipo termoelétrica, 52,32%, acompanhada da eólica, 47,53%, sendo estas as principais matrizes a compor a capacidade instalada do Estado. Em seguida, tem-se a energia solar fotovoltaicas, 0,12%, e a hídrica gerada por meio das centrais geradoras hidrelétricas, CGH, 0,03%. No Ceará, a produção hidrelétrica é realizada por meio das centrais geradoras hidrelétricas, CGH, que possuem capacidade de geração de até 1 MW de potência. A CGH de Figueiredo é capaz de gerar 403 kW de potência.